Muitas são convidativas, outras misteriosas, algumas são assombradas. Isto mesmo, assombradas. Salve inscritos e visitantes do canal Acervo Sobrenatural. Hoje vamos falar de fazendas. O que será que escondem? Quais são seus mistérios? É o que vamos ver agora. Mais velha que a cidade, Casa de Fazenda é alimentada por histórias de assombração. Paralela à avenida movimentada, aberta nos últimos anos, esta casa que se calcula ser mais antiga que a própria cidade de Campo Grande. Da Avenida Professor Heráclito José Diniz de Figueiredo, na altura do Otávio Pécora, o encontro com a estrutura mostra que o lugar já foi história. Ao bater a porta, descobrimos que ela vive até hoje assim, das narrativas de quem já morou ali. Nos últimos 10 anos, a família de Damião e Sara, que habita o que parece uma chácara dentro da cidade, e não o contrário, sede da antiga fazenda de Otávio Pécora, que depois de loteada deu nome ao bairro. Antes deles morou seu Joaquim, que por décadas e antes dele, muita gente passou pela região. Essa casa, que a gente calcula uns mais de 120 anos, mais do que a cidade, diz o servidor público Damião Borges Ferreira, de 55 anos. Este tempo, Damião acumulou contando as histórias de quem diz a ele ter vivido ou visto a casa, e também pelos 2 pés de manga que morreram sem outra explicação, a não ser pelo ciclo natural. Uma vez, veio um japonês e me perguntou se podia trazer a família dele, que tinha sido criada aqui. Se tiverem vivos hoje, eles devem estar na casa dos 90 anos. Muito emocionada, veio uma senhorinha que já ia voltar para o Japão. Ela disse que queria ver onde se criou. Tinha uma noção de que era, e para esse lado, e quando virou chorou e falou: "Vou embora, não volto mais. Mas vou levar essa recordação da casa onde vivi", narra. A estrutura nunca foi mexida, desde portas e janelas, ao piso e fogão a lenha. Tudo parece ser original da construção, que só o tempo envelheceu. Ela é de aroeira, sente. O Damião bate na madeira. O forro lá em cima é daqueles largos. Ela é alta, se vê, descreve. A casa foi arrematada pelo irmão dele num leilão, e diante de não ter quem morasse ali, Damião e Sara ocuparam o lugar. Os moradores antigos já contaram que aqui já teve até um casamento, e esta sala que recebeu o padre para conversar primeiramente com a noiva, narra. Para tecer a história que nos conta, Damião procurou documentos, e o que encontrou foi a informação de que a casa era sede da fazenda de todo o espaço do bairro que pertencia a Otávio Pécora, e que também foram redutos dos baianinhos. De resto, ele junta o que houve de cada um, a história passada de boca a boca. Meu pai, se tivesse vivo, teria 100 anos. Ele passou aqui para levar uma das primeiras vacas que comprou. A saída para a cidade era essa ponte, mostra, e a casa estava ali desde então. Os baianinhos também teriam habitado o local. Foi uma das primeiras pessoas que moraram. Era um reduto de uma família grande, muito trabalhadora, mas que também roubava e matava. Até que um dia, a polícia entrou aqui e matou uma certa quantidade de gente, relaciona. Para fazer a manutenção, os moradores compraram tintas para reformar e reaproveitar as janelas, mas não pretendem mexer em mais nada. Aqui também foi uma construtora, e se acha muitos pregos no chão daquela época, alerta a família. Com o terreno, a casa antes tinha 1,5 hectare e seguia reto até a parte do asfalto antes de ser cortado para abrir a avenida. Aqui tinha uma nascente, em cima o córrego nascia ali, em cima tinha aquela roda d'água,
A bica passava por aqui e terminava no córrego, conta Damião todo orgulhoso. De costas para a rua, a entrada original é do hall, onde reza a lenda que o padre atendeu a noiva em cômodos contando com sala, cozinha, quartos e banheiro. O que tem de história a casa também tem de assombrada. Sem o fluxo da avenida, o que se viam eram vultos. Pisadas, mas ninguém estava. Luzes apagando e acendendo, barulhos de pessoas chegando, mas vai se ver e não tem nada. Barulhos constantes, explica. O que ele sabe do passado é que na antiga roda d'água, que entupiu depois de construída a vila, é que uma criança morreu nela, e por isso se escuta o choro de um pequeno de vez em quando. Nunca tive medo, mas era um negócio de apagar e acender luz, um atropelo danado, descreve Damião. As assombrações deram o que Damião classifica com o tempo depois que a esposa passou a rezar. Foi um desafio. Muitos que passavam diziam que não ia naquela casa porque era mal assombrada. As menininhas que hoje são moças aqui do bairro conta que vinham de bicicleta até a metade do caminho e voltava. Ela era bem esquisita mesmo, uma coisa sobrenatural. Se ouvia muito, descreve a massoterapeuta Sara Borges Correia, de 52 anos. A jovem senhora de fala doce e sorriso aberto transborda amor à casa que virou lar. O que mais gosto são tantas as coisas que gosto. Preciso especificar alguma? Pergunta. A gente diz que se desse, para ser sincera, é a entrada dela, porque me inspira um aconchego muito grande de fora para dentro e de dentro para fora. O pai de Sara tinha fazenda e por um tempo na infância ela fora criada assim, entre a madeira e o mato, casa e a natureza. É algo que faz parte da vida da gente, é o meu respirar. É muito bom a gente morar onde se sente bem, e aqui é um lugar que muitas coisas precisam ser arrumadas, mas eu não trocaria sinceramente por nenhuma mansão, declara. O marido embarca na mesma sintonia. Quando param de passar os carros, você escuta os passarinhos, o barulho d'água, se sente no paraíso. Uma pena se amanhã ou depois o pessoal que comprar venha desmanchar essa casa. Talvez seja a casa mais antiga do que a cidade, resume Damião. Qual será o mistério da Fazenda São Bernardino? Muitos dizem que é um local mal assombrado, com inúmeras histórias da época do Império Brasileiro. Outros falam em tesouros escondidos nas paredes e locais da mansão desde o período da colonização do Brasil. Por isso foram destruídas as paredes e as colunas do local? A fazenda, localizada no município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, em direção a Tinguá, indo em sua direção poderá ser vista na pista principal. Atualmente, as ruínas do que restou da fazenda mais parece um filme de terror, como se o local fosse bombardeado e perdeu a guerra copiosamente. Existe alguma maldição realmente, conforme relatos de moradores, em função da quantidade de escravos mortos no local. Há relatos de quem passa pela estrada de se ouvir gritos, gemidos, avistamento de esferas flutuantes, vultos passando pelo que restou das janelas e portas. O local realmente é um ótimo atrativo para investigadores sobrenaturais. As assombrações da Fazenda Buritizinho. Acho que ainda era 1993, quando ouvi falar pela primeira vez da Fazenda Buritizinho e de suas assombrações. Vinha eu de Teresina, onde estudava a 7ª série no Colégio Cidadão-Cidadã, nos velhos ônibus da Prefeitura de Altos, que transportavam diariamente estudantes e trabalhadores, quando, passando em frente à fazenda, ouvi comentários que davam conta de que aquela era uma velha fazenda de escravos, onde haveria cemitério de escravos, em que ocorriam fenômenos sobrenaturais. Diziam então que à noite era possível ouvir ali o batuque dos tambores de escravos, em festa ao embalo de ritmos africanos, onde falavam
que já tinham visto ali vultos que lembravam escravos correndo na escuridão noturna, e haviam ainda aqueles que diziam que ali se podiam ouvir os espíritos dos escravos agitando furiosamente as correntes de seus grilhões na escuridão noturna e emitindo gritos e lamentos assombrosos. Com o tempo, me inteirei um pouco melhor da história da fazenda. Edificada em 1848, a casa é provavelmente a mais antiga construção em território altoense ainda em pé. Pertenceu primeiramente a Dona Maria Joaquina Saraiva, 1817-1895, e seu esposo Antônio Saraiva de Carvalho, e depois a Polidoro Antônio Saraiva e sua esposa Joana de Abranches Saraiva, a primeira professora da Escola Mista de Altos. O local, dizem, seria assombrado por conta das torturas cruéis a que eram submetidos comumente os escravos naqueles tempos remotos. Relata Carlos Dias, em texto publicado no portal Altos, que pessoas que residiram em sua vizinhança ou nela estiveram por algum período dão conta de inexplicáveis barulhos de pratos quebrando, correntes sendo arrastadas, gritos e outros barulhos aterrorizantes. Afirmaram os dependentes que, ao quanto dirigirem para o local de origem do barulho, nada avistaram, encontrando a casa em perfeita ordem. Até aí, nada diferente do que já tinha se ouvido falar. Buscando me informar melhor sobre as aparições do lugar, visitei a fazenda Buritizinho em companhia dos meus filhos Ana Lúcia Sena Gil Barbosa e Francisco José de Moraes Gil Barbosa, e do amigo Daniel Souza, em busca de maiores detalhes a respeito das lendas do lugar. Ao chegarmos ao local, encontramos ali apenas o caseiro, que morava nos fundos da casa grande com a esposa e filhos, que permitiu nossa entrada e nos apresentou o lugar. Teria ele nos contado que, de fato, já teria presenciado alguns vultos correndo na escuridão noturna, mas que deles não teria medo e achava interessante as aparições com as quais já estava acostumado, pois se quisessem lhe fazer mal já teriam feito. Segundo ele, quem tinha muito medo de morar ali era sua esposa, que vivia lhe chamando para ir embora do lugar. Ainda não satisfeito, comecei a conversar com outras pessoas da cidade sobre o lugar. O professor e artista plástico Cacá Silva me contou que alguns anos atrás, mais ou menos em 2010, uma grande empresa que operava serviços na cidade de Altos, chamada SPIC, alugou o casarão para abrigar alguns de seus funcionários, que não eram naturais de Altos. Mas o contrato teria durado poucos dias, visto que, em razão das assombrações do local, os novos hóspedes abandonaram o local logo depois das primeiras noites. Francisco Isaías narrou-me uma história que era contada por seu pai. Conta ao povo que um proprietário da fazenda, não se sabe qual, ainda nos tempos da escravidão, observando o que ocorria em outras fazendas negreiras do Brasil afora, passou a demonstrar receio do que ocorresse uma revolta na senzala contra a Casa Grande. Como não era besta nem nada, o fazendeiro, portador de enorme fortuna pessoal, para evitar ser saqueado caso isso ocorresse, pediu a um escravo que carregasse um jumento com potes cheios de moeda e o seguisse junto com o jumento carregado até um local em meio ao mato nos fundos da fazenda. Ao chegar no local, o fazendeiro ordenou que o negro cavasse um buraco e depois perguntou ao escravo se ele queria ser o guardião daquele dinheiro, e esse inocentemente respondeu que sim, de modo que em seguida foi surpreendido e morto por um tiro disparado pelo fazendeiro, que alvejou também o jumento, enterrando dinheiro, escravo e jumento na vala. Anos depois da morte do fazendeiro, o espírito dele apareceu a um homem, pedindo que ele desenterrasse o tesouro.
pois sua alma encontrava-se em sofrimento e só assim poderia encontrar a paz. Isso se repetiu por várias vezes, até que o homem tomou coragem e, um dia de verão, foi arrancar o dinheiro que estava enterrado embaixo de um pé de caju. A certa altura, cansado do esforço, suspirou e limpou o suor da testa. Olhou para cima e percebeu aterrorizado a figura do escravo sentado em um galho do cajueiro, de arma em punho, que ainda guardava o tesouro como seu dono ordenara. O homem correu aos gritos sem conseguir arrancar o dinheiro, que ali ainda se encontra enterrado. Seu Zé Mateus, morador antigo da Tranqueira, me contou que quando era mais jovem, ia com seu pai fazer farinhada na Buritizinho. Lá dormiam em uma casinha que não existe mais por ter sido derrubada. Disse ele que era comum ouvir o som de alguém datilografando por toda a noite e também pedras que inexplicavelmente caíam no teto vez ou outra, que as pessoas acreditavam ter sido arremessadas pelos espíritos dos escravos. Além dos tormentos sofridos por escravos no lugar, em eras remotas a fazenda Buritizinho teria sido palco de um dos mais sangrentos e horrendos homicídios do século XX, quando Citônio, um ex-funcionário que tinha sido preso a mando dos empregadores, tomado de uma fúria cega em busca de vingança, degolou com golpes de foice à beira da estrada que passa em frente às terras da Buritizinho, a BR-343, o então proprietário João Simeão, que por ali passava a cavalo em 4 de janeiro de 1941. Anos depois deste terrível crime, surgiu uma lenda que, segundo a qual aparecia, cavalgando pela mesma estrada, um cavaleiro sem cabeça usando trajes negros e uma capa branca, galopando em seu cavalo fantasma na escuridão da noite. Sérgio Moraes, que por anos morou ali por perto, me contou que certa vez, logo depois de abrir a porta de casa, altas horas da noite para que seu irmão entrasse, ao encostar a porta, ouviu apenas o cavalo galopeando a alta velocidade pela estrada no sentido da Buritizinho. E ao abrir a porta novamente, nada viu. Josemi Sampaio, segundo me contou que conheceu um senhor que morou ali, por perto, que certa vez caminhando tarde da noite na região, teria dado de cara com a referida aparição fantasmagórica e que o próprio homem foi quem lhe contou ter visualizado o cavaleiro sobrenatural. Os mais supersticiosos querem associar a sinistra figura com o fatídico episódio do passado. Mas é claro que isso não passa de uma lenda, ou seja, histórias que fazem parte do folclore que dá o encanto ao lugar. Conforme Carlos Dias, João Simeão, que compôs a primeira formação de vereadores em Altos, Piauí, era um trabalhador incansável, homem de coração generoso e alma nobre. Sabia tratar a todos com polidez invejável e oferecia sempre uma palavra amiga de aconselhamento e conforto a quem precisasse, de modo que é mais crível que ele, em seu descanso eterno, esteja ao lado do Pai. E se de fato houver um cavaleiro fantasma por ali, é mais provável que seja o Tinhoso em pessoa, ou seja, uma figura do cão. Com certeza, não pode guardar qualquer relação com o espírito de João Simeão, que, como dizem, era um homem de bom coração, morto de forma injusta, covarde e brutal. Hoje em dia, a fazenda pertence à professora e escritora Lina Celso Pinheiro Ribeiro, que herdou de seu pai, o advogado, jornalista e escritor Celso Pinheiro Filho, 1914-1974. No local, ainda existem escombros do que seriam as antigas residências dos escravos, bem como um velho cemitério de escravos em área à esquerda da Casa Grande, além de inúmeros objetos de tempos remotos, que atestam a antiguidade do lugar e ajudam a contar sua história. Há ainda uma lenda segundo a qual no dia em que novamente for derramado sangue negro naquelas terras, os negros da Buritizinho irão se levantar em busca de vingança. Mas isso tudo é só lenda, não é? Histórias
lendas ou apenas parte imaginário. Na Jaguariúna do passado, era muito comum a população relatar casos de assombração, que, com o passar do tempo, foram se transformando em lendas e transmitidas de geração em geração. Algumas ainda são lembradas até hoje, como é o caso da Fazenda da Barra, que é cercada de muitas histórias. Uma história cheia de mistérios e muito comentada é da empregada doméstica que se apaixonou pelo filho do patrão, da família Guedes, e se suicidou por ser um amor impossível. Na copa da casa onde ela se matou, ficou uma mancha escura, que diziam que era o sangue da moça. Já quem passava férias na fazenda chegou a ver uma mulher vestida de cor-de-rosa, sentada na cama. É a lenda do quarto da mulher de cor-de-rosa. Barulhos e correntes. A Fazenda da Barra sempre foi cercada de mistérios, e de acordo com histórias, a sala ficava na parte central da casa e era assoalhada com tábuas largas, e como tinham vários vãos, o som de baixo vinha para a parte de cima. As pessoas falavam que ouviam barulhos vindos do porão, como arrastando correntes, e supunham que eram as almas dos escravos que haviam morrido com sofrimento. Tinha um senhor que trabalhava na fazenda, mas entrava na casa grande por nada, pois tinha medo dessas lendas. Local de trabalho escravo, com relatos de assombrações, barulhos de passos, vultos e luzes que aparecem em meio às ruínas do casarão. Essa é a antiga Fazenda Jambeiro, hoje Parque Jambeiro, localizado na cidade de Campinas, interior de São Paulo. A Fazenda Jambeiro em Campinas surgiu a partir da divisão de terras da Sesmaria Sete Quedas, do alferes José Rodrigues Ferraz do Amaral, que veio de Itu, São Paulo, para Campinas, atuar como coletor de impostos da corte portuguesa. E no ano de 1802, comprou as terras de José Antônio de Figueiró e Isabel Correia da Cunha, por 260 mil réis. Na literatura histórica, a área foi descrita como um sítio e terras a eles, Figueiró e Isabel, pertencentes na paragem chamada Sete Quedas. Criada por ocasião do casamento de Teresa Michelina Pompeu do Amaral, essa nascida em fevereiro de 1800, era a filha mais velha de José Rodrigues. Com Antônio Pompeu de Camargo Sênior, no ano de 1823, neste mesmo ano foi construído o primeiro casarão-sede. Nos primeiros anos, a cultura de cana-de-açúcar era predominante em Campinas. Somente a partir dos anos de 1840, passou ao plantio de café. Porém, há de se notar que seu marido veio a falecer em 1836, deixando para Teresa uma rica herança, visto que Antônio era um próspero comerciante de mercadorias que trocava por ouro das minas de Goiáses. Em 1850, as indicações mostravam como uma das mulheres mais ricas da cidade. Após o falecimento desta em 1881, a fazenda foi herdada por Antônio Pompeu de Camargo, o filho, que veio a falecer 3 anos mais tarde, em 1884, e a partir de 1885 passa a ser administrada por Herculano Pompeu de Camargo, o filho mais novo de Antônio Pompeu de Camargo, atingindo a produção de 90 mil pés de café. Ele também dispensou seus escravos antes da Lei Áurea, a libertação dos escravos, e passou a utilizar mão de obra dos colonos europeus. Este proprietário construiu a requintada casa-sede no ano de 1897, com o projeto de inspiração francesa feito pelo arquiteto campineiro Francisco de Paula Ramos de Azevedo, que possuía requintes como iluminação de gás acetileno em seus cômodos, água corrente e rede de esgotos, linha telefônica, pintura em trompe-l'œil nos salões internos, revestimentos em azulejos franceses, pisos hidráulicos belgas e um riquíssimo lustre em seu salão principal. Em 1907, Herculano teve problemas com a divisão de espólio de seu pai, pois havia menores de idade
e ao atingir a maioridade, houve a partilha da herança. Fonte: carta de próprio punho de Herculano, de propriedade de herdeiros, e teve que vender a fazenda Jambeiro. No ano de 1914, pertencia a José de Queiroz Aranha, com 70 alqueires de terras e 100 mil pés de café. Nos anos 20, o italiano Giuseppe Tisani adquiriu a fazenda, permanecendo até os anos 40. Em 1950, era do empresário americano John Edward Roen, para a produção de algodão, e que veio a falecer junto com o seu sócio brasileiro em um acidente de avião. E em 1960, passou a ser a propriedade de Maria de Lourdes da Silva Prado, que ao falecer, foi herdada para sua filha Maria Cecília da Silva Prado, que não tinha interesse pela fazenda Jambeiro e imediatamente colocou as terras para serem loteadas. O loteamento é conhecido como Parque Jambeiro. Foi ela também que determinou a demolição do casarão sede, porém após terem derrubado várias paredes e arrancados portas e janelas, foi flagrada por fiscais que embargaram a demolição sob pena de multa altíssima. A partir daí, o casarão passou para a administração da prefeitura como acerto de pagamento de impostos atrasados, e foi então que entrou em processo de degradação com a queda dos telhados, demolição parcial de outras paredes feitas pelos próprios funcionários da prefeitura. Hoje, encontra-se em estado deplorável e sem verbas para a manutenção deste patrimônio. Curiosidade: nunca hospedou o imperador Dom Pedro II, pois o mesmo havia falecido no exílio em Paris em 1891, ou seja, 7 anos antes do casarão existir. Poderia haver uma confusão de fato de Teresa Michelina ter construído em 1846 um sobrado de esquina da rua Barão de Jaguará e General Osório, e ter hospedado Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, quando os mesmos estiveram em Campinas no ano de 1875. Fonte: carta de parentes que citam o trabalho de Teresa Michelina em cuidar dos preparativos para receber a visita real em seu sobrado. A primeira proprietária da fazenda Jambeiro morou no seu elegante sobrado no centro de Campinas até seu passamento para o mundo espiritual. Seu irmão Joaquim Bonifácio do Amaral, o Visconde de Indaiatuba, herdou o mesmo, mas veio a falecer em 1884. Hoje tombada pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, com finalidade de reforma do lendário casarão do atual Parque Jambeiro, destinado a um centro de cultura para a população, está aberto 24 horas, sempre recebendo a visita de famosos investigadores sobrenaturais. Fazenda Angélica abriga restos mortais do Barão de Grão-Mogol. A casa do Barão de Grão-Mogol e seu túmulo é um dos lugares cheios de mistérios e histórias. Conforme alguns contam, toda a região da fazenda é assombrada. Na época da escravidão, é de conhecimento de todos que os barões e capatazes judiavam de diversas formas dos escravos. Na fazenda Barão de Grão-Mogol não era diferente. Conta-se que o barão era um homem muito maldoso, e que todos os escravos que não tinham mais utilidade ou agiam errado, era morto afogado em uma represa que passava perto da casa e hoje é apenas uma nascente pequena. O capataz amarrava as mãos, pés e depois colocavam pedras ou madeiras para que afundassem e se afogassem. Contam também que o barão tinha diversos casos com as escravas, e que um deles, a baronesa, descobriu e pediu para o capataz da fazenda matá-la. Quando o barão descobriu, prendeu sua esposa no sótão por 7 anos, não sabendo ao certo se foi esse o motivo dela adquirir demência ou se realmente já tinha. A casa hoje é tombada pelo Estado, mas está em péssimo estado. Esperamos que consigam a verba para restaurar o casarão e continuar com sua história viva. É um local pesado para quem é muito sensível espiritualmente, mas é uma história que devemos conhecer,
Devemos agregar conteúdos para a nossa vida. Devemos realmente ter conhecimento de nossa história, principalmente quando ela está tão perto. A fazenda é particular e só é permitida a entrada com a autorização dos funcionários do local, devido à casa estar em condições ruins. A visita só pode ser feita por fora. Vamos contar um pouco de sua história. Pois bem, o coronel Glauter Martins Pereira, barão de Grão-Mongol, decreto imperial de 17 de setembro de 1873, nasceu em Itacambira, centro pecuário de mineração ao norte de Minas Gerais. À época do seu nascimento, em 1826, Itacambira pertencia à cidade de Grão-Mogol. Arrematada a Fazenda Angélica de propriedade de London Bank, em 1881, por 305 contos, o barão migrou para Rio Claro. Habitada em 1883, a nova sede da Fazenda Angélica foi obra realizada por cerca de 80 escravos de procedência mineira e baiana. O casarão foi construído em um lugar plano aprazível, ao lado de uma nascente d'água, com frente voltada para o oeste. Todo rodeado de janelas, com uma varanda de grades de ferro em toda a sua extensão da ala exposta ao sul. De estilo oitocentista, o prédio possui indefectível sótão e ampla escadaria de acesso ao pavimento superior. O barão, pessoa de destaque no município de Rio Claro, São Paulo, foi eleito pelo Partido Monarquista à vereança municipal no triênio de 1886 a 1890, período em que ocupou também a presidência do Legislativo. Homem culto e progressista, abraçou depois os ideais republicanos pregados por Campos Salles, Cerqueira César e Alfredo Elis. Renunciou publicamente ao título honófrico de Barão de Grão-Mogol. E como cidadão, em 5 de fevereiro de 1888, quando Rio Claro libertava seus escravos, à frente daquela iniciativa, discursou no Teatro São João Fênix. Portanto, Rio Claro foi uma das cidades pioneiras na libertação dos escravos, antes mesmo da Lei Áurea. Ao ser proclamada a República em 1889, coube-lhe o dia seguinte, como presidente na Câmara, a missão de anunciar oficialmente ao povo rio-clarense o grande acontecimento. Faleceu o barão na Fazenda Angélica às 4h20 da manhã de 15 de dezembro de 1890, sendo sepultado no cemitério São João Batista. Consta no recibo número 407, livro 95. Recebido o senhor Joaquim José de Sá a quantia de 800 mil réis, pela sepultura na quadra particular para o cadáver de Glauter Martins. Rio Claro, 15 de dezembro de 1890. O procurador da Intendência, Francisco de Almeida Camargo. Depois de 30 anos, uma das suas netas encontrou o documento em que ele expressava o desejo de ser enterrado junto de seus escravos. Seus restos mortais foram transladados para a fazenda na década de 20. O túmulo do barão, em que havia uma lápide, já roubada, com a seguinte inscrição: obedecendo à sua última vontade, repousam aqui os restos mortais de Glauter Martins, barão de Grão-Mogol. Orai por ele. Em Canavial, próximo ao casarão, teve recentemente sua cruz de pedra derrubada pela usina e a recolocou cimentada. Cumpre ressaltar que nesta região do distrito de Ajapi houve enorme concentração de escravos, exemplificamente no bairro da Mata Negra, onde permanecem ainda hoje construções e cemitérios daquele tempo. Agora que você terminou de assistir o nosso vídeo, quero convidar você inscrito e visitante do canal Acervo Sobrenatural a visitar o canal Fantasminas Investigação Sobrenatural, com Dino e Duda. O link está na descrição do vídeo ou no card acima.
Te convido a visitar uma dessas fazendas e depois me contar o que achou, ok? Se gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais e até a nossa próxima história!